Shalom, shalom, eu não poderia deixar de falar hoje, exatamente hoje completa o 42º ciclo de 3 Perakim Yomi do Sefer Diários e Sefer Mitzvot. Então, tanto o Mishneh Torah para quem faz 3 capítulos e o Sefer Mitzvot termina hoje. E logo assim que termina, inicia também, teve um Sium. E também se refere a todos aqueles que fazem um capítulo. Esse é o 14º ciclo, referente a um capítulo por dia. Então, o importante é que cada um tenha o seu devido ritmo e ciclo. Assim, recomenda muito os tzadikim, inclusive o Rebbe de Lubavitch, de adicionar sempre estudo e limud. Esse também é o Dere e a Shitá do próprio Baba Sali, de que aquele que acrescenta estudo, acrescenta vida. A gente aprende isso de Mea Berachot HaKol Yom Tzarinu Lasot, das 100 bênçãos diárias que a gente precisa fazer todos os dias. Ben Adam que Lasot Mea Berachot HaKol Yom Lo Tzarich Trufá de Torá. Então, a pessoa que faz 100 bênçãos nos dias, ele não precisa de remédio, que o remédio dele é a Torá. E אפשר אנחנו לעשות הרבה מזמור לתודה, זה תהילים קוף, וקוף זה יש ראשי תיבות במילה הלכה. E no próprio Salmo número 100, que é o Salmo de agradecimento, a gente tem no Shoresh, né, Rashi Tevot, que seriam as iniciais da palavra Alahá. Então, quando a gente cumpre Alahá, a gente cumpre a vontade do Boreolã, e uma forma de cumprir a vontade do Boreolã, ele muda a Torá, Koyon, Koizman, Kashef, Shah, Anar Nalasod. Então, uma forma de fazer isso é todo momento, toda hora, quando a gente pode estudar a Torá, como traz o Ramba no último passo, que é referente a Alachot e Ilchot, Melachim ve Milchama. E ele traz logo no final que não vai ter fome no mundo, não vai ter guerra, e voto Hasman lo yeh sham lo ra. Então não vai ter fome. E a gente não vai ter fome. A gente tem um sentido pshat, o sentido mais simples, que é porque as pessoas vão comer comida, etc. Mas não vai ter fome de conhecimento, porque o mundo vai se encher do conhecimento da Torá aqui do Chá. E logo no início a gente tem a Kadamá, a introdução do Mishneh Torah do Ramba, tanto para quem faz Shloshá Parakim, 3 capítulos ou um capítulo diário do Mishneh Torah, ou aquele que estuda o Sefer Mitzvot, que se refere às mitzvot Lotase e Tase, as mitzvot de não se fazer e fazer, as mitzvot que é ligadas a Deoraita Torah. E assim a gente aprende Moshe Rabbeinu que Bel Torah me Sinai, e ele não tem a Yehoshua, a Navi não tem a Zekenim, e assim etc, como tem no Pirkei Avot, também tem, que é o primeiro Maseret da Gemara, tanto Bavli como Yerushalmi, dentro desse sentido. E a gente vai aprendendo, são exatamente 40, como traz, eu acho muito interessante o número 40 dias Moshe Rabbeinu subiu, mais 40 no total de 120 dias, mas pegando a primeira página para fazer um link da Mishneh Torah, da Akdama, Beshem Hashem Olam. Então, nessa introdução, que o nome de Boreolam ele seja exaltado, e que forma exaltado, Kashanar no Limudim Torah, Aslo Evosh Behabtu El Komizvotecha. E quando a gente pode olhar e fazer os nossos mitzvot, então a gente tem essa ideia. Logo no primeiro capítulo se começa a falar e se passar a tradição de Moshe Rabbeinu, Kodem, Shemot Bechochma, e o conhecimento de Moshe Rabbeinu dentro desse sentido. E vamos passando. E numa perpetuar de tradição de um para outro, foram mais de 40 passagens de mestre discípulo, né?
de Torá Shebel Peh, a Torá escrita, e aquele que estuda o Rambam, está estudando todo o Talmud, porque ele codificou o Talmud de uma forma que a gente possa entender. E o Talmud, para quem, pro Talmidei, que quer se tornar um Talmidei Chachamim, e aquele que quer se tornar um rabino verdadeiro, não um rabino que recebeu o título de rabino por um outro, mas aquele que recebeu dos altos céus, dos 7 altos céus, que recebeu também na terra, por merecimento. Então o rabino tem que entender que toda a Halachá deriva, é parte que vem da Guemará, que tem uma conexão com a Mishnah, e isso tem relação com os nossos Meforashim, está conectado com a tradição. Nós temos o Shulchan Aruch, o Rambam, ele é um dos Binyan, é um dos pilares para o Shulchan Aruch. Então, disso, o rabino, ele sobe na escada, e o caminho de todo juiz, todo dayan, é entender toda a Guemará, todo o Rambam, todo o Shulchan Aruch, e Bezrat Hashem, que Ribono Sholom possa, não tem Koach, dar força para todos aqueles que estudam Torá, e não tem Da'at, dá discernimento, dá conhecimento, e não tem refuá para aqueles que não têm a ideia de que o estudo é a Trufá Bakolam, que Bezrat Hashem a gente possa se fortalecer ainda mais no estudo da Torá Kedushá hoje e sempre.